Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos ao Café da Abundância. Hoje é o nosso quarto dia do Café da Abundância e eu espero que vocês já tenham começado assim, a ver as mudanças, né, as transformações no seu dia a dia. Hoje eu quero trazer para vocês um tópico muito interessante que não dá pra gente, né, conseguir seguir em frente e pensar na abundância sem liberar os nossos bloqueios. Por quê? Porque muitas vezes, né, a gente quer muito uma coisa na vida e a gente acredita que a gente pode ter essa coisa, a gente confia que a gente pode ter essa coisa, mas o nosso subconsciente tem algumas crenças, alguns entendimentos que nos sabotam de conseguir alcançar esse objetivo. E são esses bloqueios, né, que a gente chama de crenças limitantes. Espero que vocês já tenham pegado o seu cafezinho, que estejam preparados para o dia de hoje e que também tenham recebido o workbook. Porque no workbook de hoje tem uma lista bem grandinha assim de crenças limitantes da abundância que eu gostaria de conversar com vocês a respeito. Deixa eu botar meu chazinho aqui do lado. Vamos lá. O que são essas crenças, né? As crenças são tipo padrões de pensamentos. E esses padrões de pensamentos, eles podem ser tanto positivos e essenciais para nossa sobrevivência, para a gente poder conseguir desenvolver novas habilidades, desenvolver novas virtudes, ou até mesmo, né, curar nosso próprio corpo, por exemplo, a crença, né, de que a gente sabe que se a gente levar um cortezinho assim, a nossa pele vai se curar, né, vai estancar o sangue e tudo mais. Então tem crenças assim que são essenciais pra gente, pro ser humano. Porém, também há crenças que nos limitam de seguir em frente, que nos limitam de crescer, de sair da nossa zona do conforto. Olá, obrigada, Gila, obrigada pelos coraçõezinhos. Né, assim, então, assim, algumas crenças nos bloqueiam de sair dessa zona do conforto, de crescer, ou até mesmo de conseguir aquilo que a gente tanto deseja, os nossos sonhos. E são essas crenças que a gente meio que chama de crença limitante, né? Porque elas já estão nos limitando de conseguir chegar aonde a gente quer. E é importante a gente compreender que quando a gente fala assim de crenças ou a crença limitante, quando você descobre alguma coisa, alguma crença que tenha no seu subconsciente, isso não necessariamente quer dizer que é aquilo que você acredita, tá? Por exemplo, né, muitas vezes durante as sessões as pessoas descobrem coisas assim e falam, não, mas isso não é uma coisa boa, eu não acredito nisso, mas não significa que isso, porque você tem a crença é uma coisa assim que você acredita no seu consciente, porque ela é um pouquinho mais embaixo, né, ela vai lá no seu subconsciente. E essas crenças, elas podem ser absorvidas de diversas maneiras. Uma delas seria através da sua própria experiência de vida. Então, são as crenças que você vai desenvolvendo ao longo da sua vida, né? Baseado nas suas experiências. Então, por exemplo, se você, quando era mais novo, estava no colégio e nunca meio que fazia parte, assim, do grupinho popular, ficava meio que de lado, ou tinha, assim, se apaixonava e não dava muito certo no relacionamento. Então, assim, você pode criar algumas crenças relacionadas a as pessoas não gostam de mim, amar é doloroso, os relacionamentos amorosos são sempre complicados. Esses tipos assim de crenças que podem vir relacionados à sua experiência. Também há aquelas crenças que a gente absorve através da consciência coletiva, da cidade que a gente mora, do país que a gente mora, da nossa cultura. E aí a gente pode entrar assim num âmbito bem grande, né, de quais são essas crenças, assim, acho que algumas básicas relacionadas à abundância, eu acho que todo mundo já ouviu falar, né, quando a mãe falava, o pai falava, você acha o quê? Que o dinheiro nasce em árvore? Né, assim, umas coisas desse tipo, assim, que a gente ouve dos nossos pais, mas que são coisas que estão, assim, num coletivo, eles não vêm da nossa individualidade, não vêm da nossa experiência. Eles vêm assim, de um grupo muito grande, né, da população.
e vão passando de gerações a gerações, né? São coisas que a gente via dos avós, ou até mesmo de ancestrais muitos e muitos antigos. Há também as crenças que são passadas, né, através do nosso nível genético, que são o das gerações, né? São crenças assim que vêm através dos nossos tataravós e que essas crenças vão povoando o nosso DNA e vão passando, né, conforme as gerações. Claro que você pode mudar essas crenças e claro que você pode resolver, concluir, liberar essas crenças. Não significa que você está amarrado para sempre em alguma crença dessa ou em algum pensamento da vida. Obrigada, gente. Obrigada pelo coraçãozinho. Obrigada para quem está aqui. Pode, por favor, colocar comentários, pode fazer suas perguntas. Vamos interagir, que a sua energia é muito importante para mim. É muito importante saber, né, assim, o que vocês pensam, o que vocês acham. Se tem até alguma sugestão de crença aí. Quais são as crenças que vocês acham que vocês carregaram da sua adolescência ou infância relacionada à abundância? Pode colocar para mim nos comentários para dar uma olhada. Bom, o que eu estava falando? Até me desconcentrei aqui. Das crenças das gerações, né? Então, a gente tem assim algumas crenças que vêm através das nossas gerações anteriores, né? Assim, pode ser de tataravô e tudo mais. E aí a gente pode ver, por exemplo, eu tenho um mix de italianos e portugueses. Então eu posso ter crenças, né, que pertenceram tanto aos povos italianos e aos povos portugueses há muito tempo atrás. E posso ter até mesmo crenças assim de DNA, de briguinha de DNA. Do tipo assim, se você percebe na sua vida que tem alguma nacionalidade que você meio que não... Você fala assim, meu santo não bateu com aquela nacionalidade, você não gosta muito das pessoas daquela nacionalidade, pode ter certeza que tem alguma crença no seu subconsciente dessas brigas de DNA, né? Porque os nossos DNAs conversam e a gente não percebe tudo isso, a gente não vê tudo isso, mas há isso, né? Existe. Porque a gente não precisa ver tudo que há na vida, né? Vamos combinar. A gente não vê o oxigênio, a gente sabe que o oxigênio existe. Então, tem várias classificações, digamos assim, para os seus tipos de crença. E a gente sabe, né, já conversamos aqui sobre as crenças que são importantes. E as que não são importantes, que são as que estão limitando a gente conseguir mais abundância na nossa vida. E aí você pode perguntar pra mim assim, mas por que isso acontece? Né? Por que assim, a gente tenta se sabotar? Uma coisa muito legal, que quando eu compreendi e fez todo sentido, é que o nosso subconsciente, ele não está querendo nos sabotar. Eu acho que isso até é meio que uma crença assim, coletiva, que todo mundo fala, eu me saboto sempre, eu quero muito fazer um negócio, mas eu tô me sabotando e tô procrastinando. Eu acho que já até fica no nosso, né, na nossa consciência coletiva essa coisa da gente se sabotar, de sabotar nós mesmos. Mas o nosso subconsciente, ele não está querendo nos sabotar. Ele está querendo nos proteger. E literalmente o subconsciente, né, manda as informações para o nosso consciente, para o nosso estado assim, de emocional, para nossas sensações, como forma de proteger a gente de crescer, ou como forma de proteger a gente de fazer algo que possa nos machucar. Então, assim, se você tem alguma crença, vamos supor aquele exemplo que eu falei da adolescência, dos relacionamentos amorosos que não deram certo. Então, se você tem alguma crença que você relacionada a relacionamentos amorosos são dolorosos, você vai criar uma resistência a encontrar um relacionamento amoroso e a cair assim, de se entregar de corpo e alma para o seu relacionamento. Olá, Léo! Que bom que você tá aqui. Obrigada pelo coraçãozinho. Então, obrigada, Samad, também, amiga. Que bom. Obrigada. Deixa eu ver, gente, agora que eu vi, tem várias pessoas. Obrigada. O Maurinho também tá aqui na do Pilates, muito bom. Segue o Maurinho, gente, para poder aprender sobre Pilates, muito bom. Então, assim, se você tem essa crença do relacionamento, né, é doloroso, sempre que você vai pensar em querer entrar num relacionamento, o seu subconsciente já vai mandar aquele alerta do tipo assim, epa, esse é um ambiente que dói.
esse é um ambiente que me traz lembranças dolorosas, né? Então você começa a puxar várias outras crenças associadas ao relacionamento. E aí você pode ver se, né, muita gente fala, né? Eu acho que no Brasil é muito comum as pessoas falarem que homem não presta, olha só essa crença, como que tá entrando, tá assim, emaranhado no corpo de muitas e muitas pessoas, né, no Brasil. Então eu convido assim, né, todo mundo para começar a observar quais são as crenças que você pensa assim no dia a dia, o que você fala no dia a dia, que estão te limitando de seguir em diante, que estão te limitando de conseguir o seu sonho ou fazer uma transformação. E aí eu falo assim até as mesmas minhas, por exemplo, para mim, né, estar aqui 14 dias com vocês fazendo o Café da Abundância, essa live, vocês acham que é fácil? Não é fácil, porque eu também tenho as minhas crenças, né? Então a gente já assim, na hora já fala, melhor eu não fazer isso, né? Porque eu não sei se eu sou muito boa, não sei se eu sei falar com as pessoas, ou não sei o quê, ou você começa a pensar tanta coisa, e que se você deixar, o seu subconsciente realmente vai te bloquear para te proteger. E você vai falar assim, então eu não vou fazer nada não, vou ficar aqui em casa quietinha na minha. E aí você vê, se você deixar isso acontecer na sua vida, eu não estaria aqui, se eu tivesse deixado, né, isso acontecer, eu não estaria aqui com vocês hoje. Eu não estaria aqui trazendo todo esse conteúdo para vocês, né, sobre a abundância e os bloqueios e tudo mais durante 2 semanas. E aí, quando você deixa o seu subconsciente te bloquear desta forma, você não faz a sua missão de vida, você não conclui aquilo que você estava aqui, você não ajuda os outros, você não vive, digamos assim, né? Então, a minha maior mensagem é realmente não deixar que o seu subconsciente te comande, né? Assim, vamos comandar o nosso subconsciente, vamos procurar ver o que tem no nosso subconsciente, não tenha medo de descobrir o que tá lá, porque, como eu disse, não necessariamente são coisas que você acha que são certo, são apenas coisas e histórias que estão gravadas no seu subconsciente, né? E que estão ali tentando te proteger de algo. Isso tudo faz sentido para vocês? Isso! Ah, Maurinha, exatamente, isso já é um sinal. Deixa eu dar uma olhada aqui nas minhas notas, que eu tenho umas notas. Isso é bem legal. Vocês já pararam para perceber como é difícil pra gente? Como é difícil, não. Outra questão, vamos eliminar isso, cancela. Vocês já pararam para perceber como muitas vezes é difícil da gente conseguir passar de um limite nosso? Oi, Gabi, oi, Rúbia, pode chegando, gente, pode chegando e pode colocando para mim os comentários de vocês. E a gente chama esses limites, né, assim, em inglês tem até um livro que eu recomendo vocês lerem, que se chama Upper Limits. Eu não sei o nome dele em português agora, mas eu vou dar uma olhada. E ele explica direitinho como que as nossas crenças estão bloqueando a gente de passar desse limite. E como esses upper limits são relacionados à abundância. Por exemplo, às vezes você pode ter um conhecimento para você, no seu corpo, nas suas células, na sua vida, de um limite de dinheiro que você ganha em relação ao seu trabalho. Então, às vezes você pode estar, passou a sua vida inteira acostumado a ganhar 2 mil, 3 mil, 4 mil, 5 mil, qualquer número em relação a um trabalho seu. E aí você fala, cara, eu tô tentando, tô investindo mais, tô fazendo um monte de coisa, até conseguir um trabalho novo, mas eu não consigo passar daquele limite. Ou às vezes você passa daquele limite, vamos supor que o seu limite era 5. E aí você um mês recebeu 7 mil. Você, opa, passei o meu limite. Só que aí o que acontece? Vem a sua geladeira quebra, o carro quebra, e aí vem uma conta assim que você totalmente não esperava, e aí tem que pagar, usar esse dinheiro que você passou para pagar a conta, para consertar o negócio. Então isso é o que a gente chama de upper limits, né? Os limites, né, que temos pessoais, e que o nosso subconsciente pode bloquear a gente de chegar nesse upper limit. Então, qual é a forma assim que você pode começar a observar para ver como que você pode passar dos seus upper limits? Algumas vezes, assim, se você se machuca, pode ter certeza que é um upper limit. Por exemplo, se você está prestes a fazer alguma coisa ou alguma grande mudança na sua vida e aí você se machuca, quebra o dedinho do pé
ou machuca, bate com a cabeça e corta, que nem eu quando eu cortei aqui, né, assim, a minha cabeça. Então, assim, se você se machuca alguma coisa que é um upper limit, é o seu corpo tentando parar você de seguir adiante, né? Outra coisa seria a culpa, o medo, quando você fica muito com culpa de alguma coisa. Tem uma pergunta aqui do Maurinho, já vou dar uma olhada e responder. Quando você fica com culpa de alguma coisa, né? Assim, ou culpa de ter tido, outra forma, né, do upper limit seria a culpa de ter, como a gente conversou no primeiro dia, a culpa de ter o dinheiro, a culpa de ter a viagem, a culpa de ter o sucesso, ou a culpa de ter conseguido, assim, de estar, digamos assim, que você queria muito, né, assim, ter mais visibilidade, ter mais sucesso na sua carreira, e você conseguiu e se sentiu culpado, né? Aí, pum, essa culpa te puxa para baixo e leva a sua abundância. Então, assim, essas são, acho que né, assim, esse assunto a gente pode ficar conversando aqui por horas, mas eu acho que já deu para vocês entenderem um pouquinho a respeito desses bloqueios, né, do subconsciente, como funciona. Agora eu tenho uma notícia boa para vocês. Aliás, várias notícias boas. A primeira é que tem como descobrir as suas crenças, e eu tenho um vídeo até no YouTube ensinando como fazer o teste muscular, que é o teste muscular que a gente faz na sessão do Theta Healing, e é um teste muscular também de várias sessões holísticas, não só do Theta Healing. É muito fácil, é só com questões de sim, 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 não, 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 e com o seu próprio corpo, é como o seu corpo reage, né, às perguntas. Vocês podem assistir lá para descobrirem e já podem ir tentando. Então, assim, uma vez que você descobre qual é a sua crença, você pode começar a trabalhar ela, entender por que ela tá ali na sua vida, do que ela está te bloqueando, qual é a função dela. Você pode começar a entender, assim, um pouco e ressignificar ela, né? Assim, esse é um trabalho que a gente faz até mesmo nas nossas sessões privadas, né? Quando alguém vem para fazer uma consulta comigo, e a gente faz durante a sessão um trabalho bem profundo energeticamente para mudar as crenças no seu subconsciente e fazer novos downloads, assim, mais empoderadores. Mas se você quiser fazer sozinho em casa, você pode fazer exercícios de journaling, você pode fazer exercícios de afirmação. Claro que demora um pouco mais, né? É um processo mais longo, né? Quando você faz esses tipos de exercício, porque você não está mexendo ali no seu subconsciente, na parte da energia diretamente. Mas super funciona também. Então, se você descobriu alguma coisa que está bloqueando a sua abundância, começa a falar essa coisa no sentido oposto. Então, por exemplo, se você descobriu que você tem culpa de ter dinheiro, ou uma coisa que é muito, muito, muito clássica, que muitas pessoas que eu conheço que vieram para mim com essa crença básica, era que se eu ganhar muito, eu vou deixar a minha família para trás, ou os meus amigos para trás. Aí você tem que ver o que é mais importante para você. Muita gente carrega essa crença de que se eu crescer, os meus pais, as minhas famílias, meus irmãos vão ficar para trás. Então, é melhor eu não crescer para eu poder continuar com eles. Só que a gente tem que mudar essa crença para entender que se quando você crescer, quando você tiver mais dinheiro, quando você tiver mais sucesso, quando você tiver mais abundância, quando você tiver novas oportunidades, você pode trazer a sua família com você, você pode trazer os seus amigos com você. Você não precisa perder as conexões, você não precisa deixar todo mundo para trás e se sentir sozinho, né, outcasted. Você pode trazer essas pessoas com você e fazer a transformação virar uma cascata, que isso é o mais bonito do nosso trabalho, né? Quando a gente muda alguma coisa na gente, a gente tem a oportunidade de mudar em todo mundo à nossa volta, porque a gente pode trazer as pessoas com a gente. Por exemplo, hoje vocês estão aqui comigo, sabe? E aí amanhã vocês já podem trazer alguém, e assim vai, a gente vai mudando, porque como seres humanos, eu entendo que nós temos o dever de sermos abundantes, porque há muita abundância no mundo, muita abundância. É só questão de divisão, não é questão de falta, não falta nada, não há escassez, há muita abundância nesse planeta. Dinheiro é impresso todos os dias, os governos estão imprimindo dinheiro. Então, assim, a gente não pode falar que não tem dinheiro, porque tem. É só questão da divisão, de como a gente pode se conectar com essa energia do dinheiro, que é uma conversa que a gente vai trazer mais pra frente, daqui a alguns dias, né? Da energia do dinheiro.
E também é uma questão da gente tirar da gente os bloqueios que a gente tem, que estão nos impedindo de ter dinheiro, como, por exemplo, acreditar que se você tiver muito, você vai tirar dos outros, ou se você tiver muito, você vai deixar sua família para trás. Entendeu? Eu vou dar uma olhada aqui na pergunta do Maurinho e depois eu vou falar para vocês um pouco dos maiores bloqueios que estão das crenças que estão todos no workbook. Então, se você ainda não se registrou no site, se registra que você vai receber um workbook muito bacana, com vários exercícios, várias dicas, e tem uma lista de crenças para você testar em casa, e aí você pode ver quais que você tem que estão bloqueando a sua abundância. Deixa eu ver aqui a pergunta do Marinho. Quando somos desafiados a um novo trabalho, sempre achamos que não daremos conta. Como eliminar isso? Olha, é verdade, e eu posso dizer, muitas vezes, né, a gente realmente acha que a gente não vai dar conta. E pra mim o que tá vindo agora, conectando com você, com essa energia, com essa pergunta, é olhar pra você mesmo, pra ver o porquê você acha que você não vai dar conta. Faz uma lista de coisas que você acha que por que você não acha que não vai dar conta. Mas vai botando as opções no seu caderno. Eu não vou dar conta desse trabalho por causa disso. Eu acho que eu não vou dar conta desse trabalho por causa disso. E aí faz uma outra lista de razões por que você acha que você vai dar conta. E por que você acha que você tem certeza, aliás, acha que tem certeza, não, né? Por que você tem certeza que você tem como dar conta? E começa a ver, assim, tudo que... Vai escrevendo também coisas da sua vida, do seu passado, que te ajudaram a chegar onde você chegou e ter essa oportunidade. Então, por exemplo, eu posso falar que um novo trabalho meu, eu vou achar que eu não dou conta, então eu vou lembrar, eu vou sim, sabe por quê? Porque quando eu tinha 15 anos de idade, eu estava trabalhando naquele negócio, naquele evento, nananana, eu aprendi isso e aquilo. Depois, lembra quando eu fui pra televisão? Hoje, então, eu já sei como fazer não sei o que, sei que lá. Então, você vai escrevendo coisas do seu passado que te ensinaram, que te deram uma base, que te deram uma permissão, né, assim, para você chegar aonde você tá, para você ter essa oportunidade. E aí, você pode fazer, não sei, assim, me veio agora, faz uma cerimônia de queimar as crenças ruins, sabe? É muito legal fazer a cerimônia de queimar e de liberar, assim, pega o papel e queima esse papel e vai pro fundo do seu coração dizendo que você tá, né, liberando aquilo de dentro de você e pega as crenças, o papel que você escreveu, todas as razões pelas quais você acha que você vai dar conta e foca nelas. Lê todos os dias, lê 50 mil vezes por dia. Quantas vezes por dia você precisa ler aquilo para você acreditar que você dá conta, sabe? Porque o subconsciente, ele é muito aberto à sugestão. E isso que é o interessante, porque ele não sabe o que é certo, o que é errado. Para ele é o que é ou não é. Então, assim, se você tem alguma crença, alguma coisa, se você quer mudar alguma crença, né? A sugestão é maravilhoso. Quanto mais você sugerir para o seu subconsciente aquela coisa positiva, né? Vamos falar das coisas positivas, que a gente não quer sugerir coisa negativa. Então, quanto mais você sugerir para o seu subconsciente as coisas positivas, vai chegar um momento que para ele é aquilo. Não tem outra opção. E é aí que a gente tira, né, a nossa motivação até para fazer coisas diferentes ou para conseguir passar daquele upper limit, começar a sugerir, né, para nós mesmos que aquilo é muito normal, que aquele medo que a gente tem, ele é imaginário, é ilusão, e que conseguir o que a gente quer é muito normal, ter o que a gente quer é muito normal, ser o que a gente quer é muito normal. E quando você torna isso tão normal para o seu subconsciente, para sua mente, para o seu corpo, você vai começar a vibrar naquilo. E aí, ao vibrar naquilo, você manifesta, né? Que foi a conversa que a gente teve logo no primeiro dia. Deixa eu ver aqui outra pergunta. Eu geralmente sofro bastante de ansiedade quando pego um trabalho grandioso, chego até a ficar com baixa imunidade. O que você indicaria para fazermos? Olha, esse eu acho que é um ponto muito comum. Muita gente que eu conheço né, pega um trabalho grandioso, até eu mesmo posso dizer isso, e quando você vê, você começa
a ficar estressado e deixa que esse estresse te consuma e ataca o seu sistema imunológico, né? Porque o sistema imunológico é atacado pelo estresse imediatamente. O que vem aqui pra mim, conectando com você agora, e, né, é em relação a ver onde tá a culpa, talvez. Deixa eu sentir aqui. Eu acho que eu sinto um pouco de culpa. Uma culpa por ter pego um trabalho grandioso. E aí, dentro dessa culpa, você tem que se justificar. E aí, se justificar pode ser trabalhando além da conta, pode ser dando mais seu do que você deveria. Eu tô sentindo um pouco isso, assim, fazendo uma leitura aqui intuitiva, né, desse momento pra você. O que eu sinto isso é que talvez essa ansiedade venha de um lado assim, uma culpa que você vai ter que investigar o que é essa culpa dentro de você e ver como que você tá tentando contrabalancear essa culpa para se justificar o trabalho grandioso que você ganhou, para se justificar que você é merecedor desse trabalho, sabe? E aí tenta desassociar a ideia de que você tem que trabalhar muito e se entregar muito, dar todo o seu melhor como forma de provar que você é bom, porque tem um pouco aí de relacionado a essa coisa de provar que você pode, provar que você é bom, né, assim, provar que você consegue. Muitas vezes, né, a gente se coloca numa posição que nós mesmos não acreditamos que nós merecemos algo, que nós mesmos não acreditamos que conseguimos algo. Então a gente se coloca numa posição que a gente tem que compensar isso com muito trabalho, ou se doando muito, ou dando muita energia de nós mesmos, ou trocando a saúde. Isso também é muito importante, é uma crença que eu aconselho todo mundo verificar se tem algum voto de trocar a sua saúde com o trabalho, de trocar a sua saúde pelo sucesso, alguma coisa assim. Porque se você tem esse voto, assim, dentro, espiritualmente falando, né, todos os lugares que você vai acabar trocando a sua energia pessoal por algo, ou trocando a sua saúde por algo. Então você pode conseguir algo que você queria tanto e aí você enfraquece a sua saúde, porque é a sua moeda de troca, entendeu? É como se como pra pessoa, né, se não existisse a moeda de troca, não fosse o dinheiro, fosse a saúde. Eu tinha essa crença que a minha moeda de troca era a minha saúde. E não anda, né? Eu fiquei depressiva por alguns anos, eu fiquei bem mal, tive shingles, que é uma coisa que só dá em pessoas bem mais velhas, né? E porque a minha moeda de troca era a minha saúde. Então era isso que eu acreditava. E quando eu testei, que eu vi que eu tinha isso, meu Deus do céu, eu preciso tirar isso urgentemente. Porque eu preciso acreditar que a minha moeda, que não a minha saúde é minha saúde. Não existe troca. Eu não vou dar minha saúde pra ninguém, sabe? E aí você começa a chamar o seu poder pessoal de volta para você poder se sentir tão bem, tão harmonioso dentro desse ambiente de trabalho, que você não troca com a sua ansiedade, com a sua saúde, com o seu estresse, com a imunidade mais baixa. Fez sentido para você isso tudo? Bom, pra gente terminar, que eu não quero ficar aqui por muito tempo, que amanhã temos mais conversa, eu queria falar com vocês sobre alguma das crenças básicas que bloqueiam a nossa abundância, né? Então, assim, uma das crenças seria o merecimento. E muita gente acredita que não merece, lá no fundo do coração, não é acredita no racional, é acreditar no fundo do coração que não merece. Então, assim, e como que pode ser essa crença? Uma delas é errado ter uma vida fácil. Tem gente que acredita que vida tem que ser muito difícil, que a gente tem que trabalhar muito, que quem tem vida fácil é uma pessoa que, sei lá, sabotou as coisas, é uma pessoa corrupta, é uma pessoa que não faz nada. Então a crença de que é errado ter uma vida fácil, portanto eu não mereço ter uma vida fácil. É assim que sua mente pensa, né? Então, se você acredita que é errado ter uma vida fácil, mas eu não mereço ter uma vida fácil, então vamos ter uma vida muito difícil para que eu possa viver, porque eu quero viver, eu não quero morrer. Então, o merecimento, ele é um ponto bem grande como bloqueio da abundância. Coisas do tipo também, eu mereço ser reconhecido pelo meu trabalho, eu mereço ser reconhecido, eu mereço receber sucesso pelo meu trabalho, eu mereço receber dinheiro pelo meu trabalho. Você pode ir testando várias dessas, assiste o primeiro vídeo para ver como você testa.
ressentimentos. A gente conversou ontem, anteontem, né, da parte do perdão e do ressentimento. Como o ressentimento, ele cria toxina nas suas células e como ele cria rigidez nas suas células. Então, ressentimento é um tópico que bloqueia bastante a sua abundância. Então, uma das coisas, as principais coisas para poder desbloquear a abundância na sua vida é limpando todos os ressentimentos. E aí você cai ressentimento próprio, ressentimento dos outros e do passado, né? Então, uma coisa que você pode checar é se o ressentimento te protege, que cai naquilo que a gente conversou, que o seu subconsciente está sempre querendo te proteger. Então, é trocar isso para que não é o subconsciente que te protege, mas entender que você já está protegido, que você é protegido, que você sabe como se proteger sem criar ressentimento. Ou coisas básicas, eu ressinto meu pai, eu ressinto a minha mãe. Eu acho que 90% das pessoas tem isso em algum momento. E muita gente cresce, né, culpando o pai e a mãe, falando, porque meu pai queria que eu fizesse isso, minha mãe queria que eu fizesse isso, eu sou assim por causa do meu pai, eu sou assim por causa da minha mãe. E quando você entende que na verdade não é isso, que na verdade não tem, quando você consegue assim, a gente vai entrar na questão da culpa também daqui a alguns dias, quando você consegue eliminar de verdade essa culpa do outro e trazer para você a responsabilidade do que, por que você é assim, você consegue eliminar os ressentimentos e consegue abrir mais espaço para abundância. A culpa, né? Assim, muita gente também acredita que é culpado pelo seu próprio nascimento, e muita gente, não é pouca gente. Assim, acho que de todos os atendimentos que eu fiz, uma grande parcela tinha a crença de que é culpado pelo seu nascimento, ou é culpado por ter dado dor pela mãe ao nascer. Então, eu sou culpada pelo sofrimento da minha mãe. E isso é uma coisa que veio porque a gente pode pegar crenças na barriga da mãe. As pessoas crescem, o que a sua mãe estava pensando, o que sua mãe estava sentindo, você pode absorver aquilo. Então, assim, ao nascer e você saber que você está dando dor à sua mãe, né? Assim, tem muito ser humano que vem com a crença programada de que você é culpado. Outra coisa pode ser, eu sou uma grande falha. Se você achar que você é um erro, que você é uma falha, e esse erro pode ser tanto o erro do que assim, eu não... Várias pessoas já falam pra mim, porque eu não fui um bebê programado, né? Eu nasci de surpresa. Então, assim, você começa a acreditar que você foi um erro, que você não era uma coisa assim que estava programada, não foi uma coisa bem esperada, né? Uma coisa ali. Então, assim, sutilmente, e é tudo muito sutilmente, gente, não são coisas do consciente, são coisas do subconsciente, né? Então, assim, você pode vir programado com essa crença de que eu sou uma falha, ou eu sou um erro, e aí milhões de coisas acontecem na sua vida, e toda vez que você erra, o que acontece? Dá o gatilho naqueles sentimentos, dá o gatilho nas emoções, dá o gatilho na sensação ruim. Então, assim, e aí é por isso que eu falo, não é sobre se você tá só feliz o tempo todo, né? É sobre o quão rápido você sai do buraco de baixo, né? Sobre o quão rápido você consegue voltar a ficar feliz quando você entra nessa vibe mais pesadinha, digamos assim. Também sobre escassez, que foi o que a gente conversou logo no primeiro dia. Então, crenças do tipo, se eu tenho muito dinheiro, eu estou tirando de alguém. A escassez máxima, né? Que você acredita que não tem para todo mundo. Ou que é errado ter muito dinheiro. Ou que sempre falta algo em minha vida. Sempre está faltando alguma coisa em minha vida. Ou que você precisa lutar muito para conseguir dinheiro. Ou lutar muito para conseguir sucesso. Se você testar se você tiver essa, eu te garanto 100% que você tem histórias na sua vida que você teve que dar todo o duro da sua vida para conseguir alguma coisa. Que as coisas nunca vieram fáceis, que você sempre que teve que trabalhar muito, que você sempre teve que entregar todo o seu coração. Então, assim, você vê como uma crençazinha, um programa, uma programação no seu subconsciente que eu preciso lutar muito para conseguir, e aí você completa essa frase, conseguir o que for. Como essa crença, essa programação desencadeia um monte de situações na sua vida, de dificuldades e momentos de dificuldade, né? Então, por isso que é muito importante a gente começar a buscar dentro de nós mesmos quais são essas crenças que a gente tem e liberar elas. É um trabalho, assim, que
é um trabalho de vida, é um trabalho diário, mas é muito bom, porque cada vez mais vai ficando mais fácil, mais limpo. E aí quando as coisas acontecem na sua vida de novo, né, assim, padrões que vão se repetindo, você consegue reagir de forma diferente, você consegue sentir as coisas diferentes, e aí já não te machuca tanto. Lembra aquele exemplo do relacionamento, né, que eu falei da adolescência? Então, assim, se você conseguir curar aquilo de que todo relacionamento amoroso é muito doloroso, ou que os homens não prestam, né? Todas essas crenças, assim, que estão bem grandes na nossa consciência coletiva, se você conseguir liberar aquilo de dentro de você, quando você entrar num relacionamento e alguma coisinha ruim sair, sabe assim, sair o trilho, sair do eixo, você não vai entrar naquele parafuso de emoção, porque você vai pensar, opa, agora eu já sei, não é que todo relacionamento é ruim, então eu não preciso ir tão ruim, sabe? Eu não preciso sofrer tanto. E o seu corpo vai reagir de formas diferentes. Dinheiro, e amanhã a gente vai conversar sobre a segunda chave da abundância. Eu apresentei para vocês a primeira, que era o perdão. Vou apresentar para vocês amanhã a segunda. E depois disso vamos conversar sobre dinheiro, a energia do dinheiro. Então, assim, muita gente acredita que dinheiro causa sofrimento. Ou acredita que pessoas ricas são corruptas. Ou acredita que você tem que, né, o dinheiro te dá dor de cabeça. Porque quantas e quantas pessoas, eu lembro assim, eu crescendo, era sempre assim, dinheiro sempre me dá dor de cabeça. Porque você fica com dor de cabeça que tem que pensar como conseguir dinheiro para pagar a conta. Então, assim, se você tem essa crença, já até percebe, começa a perceber isso, se você tem dor de cabeça de verdade, assim, se ela está relacionada com o dinheiro ou não, porque pode ser que a sua enxaqueca esteja relacionada com o dinheiro, ou que esteja relacionado com a questão de fluir a vida, de se entregar, né? Então, assim, é muito interessante ver e analisar mais profundamente. E a última que eu queria apresentar para vocês é o sobre se permitir. Se permitir ser feliz, se permitir receber, porque muita gente sabe dar, mas não sabe receber. E eu era uma delas. E foi uma mudança muito recente que eu fiz dentro de mim de aprender a receber. Eu não sabia receber dinheiro pelo meu trabalho, eu não sabia receber elogio, eu não sabia receber amor. Até muito pouco tempo eu não sabia nem como era receber amor. Porque eu já me bloqueava, assim, eu congelava. Se a pessoa, tipo, uma melhor amiga minha queria me dar um abraço, eu já achava que tava alguma coisa errada. Então, assim, mas ao mesmo tempo sempre fui muito carinhosa, sempre fui muito doadora. Então, assim, você vê como muita gente dá muito de si, mas se bloqueia a receber. Então, para você liberar a sua abundância de vez, é muito importante aprender a receber. E a receber tudo. Gente, eu falo um exercício básico que você pode fazer. É quando alguém te der um elogio, não tente se justificar. Faz isso, que você vai ver o quão difícil é. Porque muitas vezes alguém fala assim, nossa, você tá tão bonita hoje. Aí você fala, ai, obrigada, comprei isso na promoção. Você fala, ai, obrigada, eu nem tive tempo de fazer o meu cabelo. Você sempre se justifica de alguma coisa, não é verdade? E isso mesmo, muito obrigada, mereço aprender e a receber. E merece receber amor, merece receber sucesso, merece receber presente. Gente, eu não sabia o que eu merecia receber presente. Eu passei vários aniversários da minha vida, ninguém me dava presente. E eu ficava muito triste porque eu não ganhava presente. Mas por quê? Porque eu mesma não me permitia receber. Porque eu mesma não estava aberta para receber. Porque eu achava que receber era uma coisa ruim. Eu achava que ao receber eu tinha que dar algo em troca. E aí, como eu não queria dar nada em troca, eu bloqueava receber. Então, se permitir é uma coisa muito importante. E se permitir também tem a ver a não ser punido. Eu coloquei essa crença aqui no workbook para vocês. É uma crença que muita gente acredita que eu preciso ser punido pelos meus erros. Porque muitas vezes a gente comete alguns erros na nossa vida e a gente sente aquela culpa tão grande ou a gente se critica de uma forma tão grandiosa que a gente acaba criando punição para nós mesmos. E se a punição não vem da vida, né? A gente, digamos assim, não que a vida vai te punir, tá bom, gente? Se a punição não vem assim, se não acontece alguma coisa com você, né? Que você começa a se punir, você começa a se consumir. E aí você se pune, muitas vezes com saúde, manifestando doenças.
E aí, eu lembro, essa semana eu tava conversando com uma amiga minha, de que como é engraçado, assim, eu lembro que a minha mãe falava pra mim há muito tempo, assim, minha filha não vai pra escola hoje não, que ela tava cansada, ou pro trabalho. Aí você fala, minha filha, você tem que faltar pelo menos uma vez por mês. Se minha mãe tiver aqui, ela vai falar, vai comentar, vocês vão ver. E aí, ela sempre falava isso pra mim, e eu achava um absurdo. Eu ficava muito assim, responsável do jeito que eu era, eu ficava muito assim, não, eu tenho que ir pra escola, eu tenho que ir pro trabalho, eu não posso faltar. E aí você inventava uma história do tipo assim, ah, faltei hoje porque eu tava com muita dor de estômago, porque eu tinha digestão muito fraca, né? Então eu falava assim, ó, não tô podendo ir pros colégios, pro trabalho hoje porque eu tava com dor de estômago. O que que acontecia? Vocês acham que eu tirava meu dia off e ia pra praia curtir? Não, eu ficava com dor de estômago em meia hora e passava o dia inteiro na cama, porque eu já tava me punindo. Então, assim, é tanta culpa que eu me punia criando, manifestando a desordem dentro de mim. Então, compreender que a gente não precisa ser punido pelos nossos erros, e isso eu acho que é uma crença que vem de milênios, né? Que vem assim de um nível de sociedade muito grande, quanto mais hoje em dia, com todos os ataques que as pessoas dão na internet, quando alguém fala uma coisa errada ou comete um erro, né? Então, sim, você vê pelas pessoas famosas, né? Assim, como que essa punição é tão grande dentro de nós, então a gente acaba se punindo pelos nossos próprios erros. Se ninguém pune a gente se pune. Então compreender que a gente não precisa ser punido é muito, muito, muito importante, porque aí você vai entender que se você errar, você pode aprender com seus erros e você pode crescer. E aí você fala, e aí o que acontece? Quando você entende isso, você não fica com medo de errar. E aí se você não tem medo de errar, você faz. Porque você vai fazer o que você precisar fazer para conseguir o seu objetivo, no matter what. Porque você sabe que se você errar, você tem uma oportunidade de melhorar. Ou se você sabe que se você errar, você não vai ser punido. Se você sabe que se você fizer alguma coisinha errada, e errado nesse sentido que eu tô falando não é nada assim ilegal, né, gente? Eu tô falando assim, por exemplo, eu tô ali no meu trabalho e fiz uma coisinha errada, eu não fiz da forma que eu queria, né? Ou você, né, assim, fazer alguma coisa que você considera, foi errado, eu devia ter feito de uma forma diferente, eu devia ter falado de uma forma diferente, ou se você falou, até mesmo falou alguma coisa pra alguém, aí você que magoou, e depois você fica se punindo porque você falou aquilo. Você fala, gente, não, eu errei, é normal, porque todo mundo erra, nós somos humanos. Se a gente fosse todo mundo certinho, ia ser muito sem graça, né? Ia ser muito frio, né? Se todo mundo fosse perfeito, ia ser esquisito. Então, assim, eu acho que quando a gente percebe isso, a gente não tem medo, e a não ter medo a gente consegue tomar ações. E aí, quando a gente consegue tomar ações, a gente desencadeia uma energia para que novas oportunidades possam vir na nossa vida, mais abundância possa vir na sua vida. E dentro dessas oportunidades, assim, você vai ver que automaticamente, quando você não tem medo de errar, quando você sabe que é ok errar, que é normal errar, que você não vai sofrer se você errar, sabe? Você vai se entregar e vai se jogar mais na sua vida. Tá tudo fazendo sentido pra vocês? Tem alguma pergunta? Não sei nem fazer festa de aniversário. Ai, Otílio. Então, vamos ver a questão do receber. Vamos ver com certeza essa questão de do receber carinho, receber reconhecimento, ver também com você mesmo se você sabe qual é a sensação de ser a estrela da noite, se você se permite ser a estrela da noite, se você se tem alguma relação de medo em relação a ser observada, digamos assim, a ser visível, né? Se todo mundo te vê, se todo mundo sabe onde você tá, assim, vê se tem isso. Dá uma olhada depois, gente, nesse vídeo do YouTube que ensina como fazer o teste muscular de crenças. E aí vocês podem passar aí a tarde inteira brincando de crença. Quem mais que falou? Quem mais? Tem alguma pergunta, gente, antes da gente terminar hoje? Olá, Nasca, tudo bem? Seja bem-vinda. Então, eu acho assim, só para fazer o en passant de tudo que a gente conversou, que
tem crenças que são muito importantes para nossa sobrevivência e tem crenças que nos limitam. E o nosso subconsciente, ele não está querendo nos sabotar, ele está querendo nos proteger de sentir alguma dor, alguma lembrança do passado. O outro ponto importante é que tem muita crença que a maioria das crenças não são nossas, são adquiridas de gerações e gerações, do nível histórico, né, do nível digamos assim, da consciência coletiva e tudo mais. Que tá dando um monte de pop-up aqui hoje no meu celular. Outro ponto que a gente conversou foram sobre os blocos, né, da culpa, ressentimento, se permitir, escassez, merecimento. Todas essas áreas são grandes e grandes bloqueios do seu subconsciente que estão bloqueando de você conseguir a abundância. E aí fica para vocês o dever de casa, fazer a lista do workbook, se registra no site, é grátis, gente, pelo amor de Deus, é só entrar lá para você receber automaticamente no seu e-mail, para não ter que ficar mandando um a um. E aí você recebe seu workbook, faz o teste e vai marcando todas as que você tem. E aí quando você identificar as que você tem, você começa a trabalhar elas. E se tiver qualquer dificuldade, pode entrar em contato que eu tô aqui para ajudar vocês. É bem interessante isso, Carlos. Obrigada. Obrigada pela colaboração de vocês, obrigada pela energia de hoje, obrigada pelos comentários, pelas perguntas. E vamos se encontrar amanhã para falar sobre a segunda chave da abundância. Um beijo grande. Tenha um ótimo dia. Obrigada, gente. Obrigada pela participação.